Mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. Que a graça do Filho do Altíssimo seja na vida de todos que me acompanham neste momento. Qual seria a plenitude dos tempos que Paulo se referia? O que é uma plenitude? A palavra plenitude vem de pleno. E pleno significa cheio, completo, inteiro, perfeito, e entre 69 e 70. Qual é o número cheio, completo, inteiro e perfeito? 70. E Jesus iniciou seu ministério na plenitude dos tempos, na 70ª semana. No dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para ele e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Este é aquele do qual eu disse: após mim vem um homem que é antes de mim, porque foi primeiro do que eu. E eu não o conhecia, mas para que ele fosse manifestado a Israel, vim eu por isso batizando com água. E João testificou dizendo: eu vi o Espírito descer do céu como pomba e repousar sobre ele. E eu não o conhecia, mas o que me mandou a batizar com água, esse me disse: sobre aquele a que vires descer o Espírito e sobre ele repousar, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Quando João batizou ele, uma voz bradou do céu: Este é o meu Filho amado em quem me comprazo. E uma pomba pousou sobre a cabeça dele. E só João viu e ouviu aquilo. Aquilo foi uma visão e não um espetáculo público. E eu vi e tenho testificado que este é o Filho de Deus. Interessante que no 29 João diz: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E no 31 ele diz: E eu não o conhecia, mas para que ele fosse manifestado a Israel, vim eu por isso batizando com água. Ao mesmo tempo que João fala que ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ele diz que ele foi manifestado a Israel. Por quê? Porque 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade. E ele firmará uma aliança com muitos por uma semana. Esta é a parte da profecia que muitos aplicam ao anticristo. Só que quem é o protagonista dessa profecia é o Messias. E ele começa a fazer aliança com o povo de Israel através do Evangelho. Marcos 1,14. E depois que João foi entregue à prisão, veio Jesus para a Galiléia, pregando o Evangelho do reino de Deus, e dizendo: o tempo está cumprido, e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Qual o tempo que estava cumprido? A cronologia profética. Desde a restauração de Jerusalém até o Messias, passaram-se 483 anos, 69 semanas. O relógio profético não parou, o relógio profético continuou. Lucas 4,16. E chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou num dia de sábado, segundo o seu costume, na sinagoga, e levantou-se para ler. E foi-lhe dado o livro do profeta Isaías, e quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito: O Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados do coração, a pregar liberdade aos cativos e restauração da vista aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos e a anunciar o ano aceitável do Senhor. E cerrando o livro e tornando-o a dar ao ministro, assentou-se, e os olhos de todos na sinagoga estavam fitos nele. Então começou a dizer-lhes: hoje se cumpriu esta escritura em vossos ouvidos. Assim como a profecia de Isaías se cumpriu naquele momento, a profecia da 70ª semana não tinha parado no tempo, mas estava em pleno cumprimento. A profecia declara que ele confirmaria o pacto com muitos do povo de Daniel por uma semana, e o seu ministério foi dirigido especialmente ao povo de Daniel. Mateus 10:5. E Jesus enviou estes 12 e lhes ordenou, dizendo: Não ireis pelo caminho dos gentios, nem entrareis em cidade de samaritanos, mas ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ele disse também para a mulher cananeia que pediu socorro para ele: Eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Israel como nação é distinguida dos gentios, o resto das nações, de Gênesis a Apocalipse.
esta ideia que os gentios se tornaram Efraim e a antiga casa de Israel, e os judeus de hoje são a casa de Judá, é uma teoria totalmente irrefutável. Nós temos que ser judeus ou israelitas no caráter e não na carne. E tem que ter um doido, um herege para refutar essa teoria. E pelo jeito vai ter que ser eu. E se o Eterno permitir, eu estarei refutando essa teoria nos próximos vídeos. Mas voltando ao assunto da 70ª semana, ele, o Messias, faz uma aliança com muitos por uma semana, através do Evangelho. E através dos sinais que Deus fazia através dele. Os cegos vinham, os coxos andavam, os leprosos eram limpos, os surdos ouviam, os mortos eram ressuscitados, e aos pobres era anunciado o Evangelho. E isso no decorrer da 70ª semana. Mas na metade da semana ocorre um evento. E na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oblação. Nos evangelhos existem versículos que apontam para um tempo determinado de quando ele morreria. Procuravam, pois, prendê-lo, mas ninguém lançou mão dele, porque ainda não era chegada a sua hora. Que hora era esta? João 17:1. Jesus falou assim, e levantando seus olhos ao céu, disse: Pai, é chegada a hora. Qual hora era chegada? João 12:27. Agora minha alma está perturbada. E que direi eu? Pai, salva-me desta hora? Mas para isto vim a esta hora. Para que hora ele veio? E na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oblação. Na metade da semana ele morreria. E todos os propósitos da semana tiveram seu ápice quando ele bradou: está consumado. E aconteceu algo espetacular quando ele morreu. Eis que o véu do templo se rasgou em dois de alto a baixo, e tremeu a terra, e fenderam-se as pernas. Só que para muitos isso não significa nada. O véu do templo se rasgou em dois de alto a baixo, porque o seu sacrifício fez obsoletos os rituais diários do templo. Ele veio exclusivamente para Israel, mas ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E na última Páscoa, ele relacionou o pão e o vinho com seu sacrifício. Mateus 26:26. E quando comiam, Jesus tomou o pão e, abençoando-o, partiu e deu aos seus discípulos e disse: Tomai, comei, isto é o meu corpo. E tomando o cálice e dando graças, deu-lhe, dizendo: Bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. Na metade da semana, seu sangue foi derramado para a remissão dos pecados, e aqui estão inclusos os gentios. Só que a mensagem só seria pregada aos gentios depois da segunda metade da 70ª semana. E os discípulos continuaram a cumprir a agenda da 70ª semana, seguindo as recomendações do Messias. Não irei pelos caminhos dos gentios, nem entrareis em cidades samaritanas, mas ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. E eles cumpriram a segunda metade da semana, dentro dos limites de Israel, entre os seus irmãos. No segundo sermão de Pedro, no livro de Atos, ele diz para aquele público israelita, Atos 3:25, Vós sois os filhos dos profetas, e da aliança que Deus fez com os nossos pais, dizendo a Abraão: Na tua descendência serão benditas todas as famílias da terra. Ressuscitando Deus a seu Filho Jesus, primeiro o enviou a vós, para que nisso vos abençoasse, no apartar a cada um de vós das vossas maldades. Porque Jesus foi enviado primeiro aos israelitas? Porque 70 semanas estavam determinadas ao povo israelita. E a 70ª semana começou no ano 27 depois de Cristo. A metade dela se deu no ano 31, e o fim cronológico dela aconteceu com a morte de Estevão, no ano 34 depois de Cristo. Atos 11:19. E os que foram dispersos pela perseguição que sucedeu por causa de Estevão, caminharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. Depois da morte de Estevão, se desencadeou uma grande perseguição.
E a igreja de Jerusalém se dispersou em outras nações, Fenícia, Chipre e Antioquia. Mas mesmo os dispersos nessas nações continuaram a seguir a recomendação do Messias. Só pregavam aos judeus, que estavam dispersos, não perdidos. Ovelhas perdidas da casa de Israel são ovelhas perdidas no sentido espiritual, no caráter, e não na identidade. Os fariseus jogavam na cara de Jesus que eles eram filhos de Abraão, mas ele os chamou de filhos do diabo. Então esta teoria de supremacia racial é totalmente antibíblica. E como a 70ª semana cronologicamente se encerra com a morte de Estevão em Atos 7, e na 70ª semana havia uma recomendação de não se pregar a gentio e nem a samaritano, a dispersão que ocorreu por causa da morte de Estevão contribuiu para que o evangelho fosse pregado aos samaritanos. Em Atos 8 já vemos isso. Atos 8, versículo 5. E descendo Filipe à cidade de Samaria, lhes pregava a Cristo. Antes a recomendação era de não entrar em cidade de samaritanos por causa do pacto com Israel. Com o fim cronológico da 70ª semana em Atos 7, em Atos 8 já vemos Filipe em Samaria. Versículo 14. Os apóstolos, pois, que estavam em Jerusalém, ouvindo que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João. Depois Deus levantou o apóstolo Paulo, e nas Escrituras ele é conhecido como o apóstolo da incircuncisão, apóstolo dos gentios, e ele dos apóstolos foi o mais perseguido. Onde ele ia pregar aos gentios, tinham judeus atrás dele. Atos 13, 45. Então os judeus, vendo a multidão, encheram-se de inveja e blasfemando contradiziam o que Paulo falava. Mas Paulo e Barnabé, usando de ousadia, disseram: era mister que a vós se vos pregasse primeiro a palavra de Deus, mas visto que a rejeitais e não vos julgais dignos da vida eterna, eis que nós voltamos para os gentios. Porque era necessário que o evangelho fosse pregado primeiro aos judeus. Porque 70 semanas estavam determinadas aos judeus, ao povo de Israel. Romanos 1,16. Porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. A bênção exclusiva dos judeus, dos israelitas, tinha se acabado, e o evangelho teria que ser pregado a toda criatura. Tirar a ordem cronológica das 70 semanas e dizer que ela não aconteceu é ignorar a beleza da profecia. E muitos dizem que os propósitos desta profecia, cessar a transgressão, dar fim aos pecados, expiar a iniquidade, trazer a justiça eterna, selar a visão e a profecia e ungir o Santíssimo, não se cumpriram na primeira vinda. E no próximo vídeo eu vou falar sobre isso.